Amigos felizes, estamos juntos aqui mais uma vez conversando sobre aquilo que nós mais amamos, que é comunicação em público, comunicação assertiva, comunicação de resultados. Você mais feliz. Como é que eu vou ficar mais feliz, professor? Diga, muito simples. Porque quando você comunica algo que as pessoas compreendem, a gente fica feliz. Quando você consegue convencer seu marido de alguma coisa, você fica feliz. Quando você consegue convencer seus filhos, também. Eu estava no aeroporto em Brasília e tinha uma criança de 2, 3 anos gritando. E o pai gritando com a criança. E assim o avião demorou, e ali 1 hora e meia, esses dois se digladiando quem gritava mais. No fim, o pai cansou, a criança venceu. Esse é um tipo de comunicação que serve para quê? Para nada, isso não é comunicação. Eu digo lá para as pessoas que nós temos 3 nichos de comunicação. Aquela comunicação que a pessoa fala para o ouvido, por isso que a gente diz, entrou pelo ouvido e saiu pelo outro, não serviu para nada. É ou não é? A segunda comunicação é aquela que a gente diz que é por interesse, que é a comunicação mental. Como é essa comunicação mental? Eu quero passar num concurso, eu quero passar numa prova, e daí eu forço a minha mente a decorar aqueles textos. Tão logo termina o certame, a gente apaga completamente, porque aquilo vira lixo. Agora, tem uma terceira comunicação, que é aquela que é dita de coração para coração. E você sabe que essa comunicação ela tem um lastro muito importante, que é o testemunho. Às vezes os pais brigam com os filhos ou brigam entre si e acham que no grito, no discurso, quem tem mais força vai vencer. Não, o melhor discurso para se ter em casa é o testemunho. Então, se você quer seu filho mais tranquilo, você tem que ser uma pessoa tranquila. Se você quer seu filho uma pessoa mais estudiosa, mais espiritual, você tem que ser uma pessoa estudiosa e mais espiritual, para que ele vendo você, ele imite você. Se você quer seu filho comendo coisas naturais, então não leva coisas artificiais para casa, porque ele vai ver você e vai copiar você. E não adianta gritar com o filho que está fumando aos 5 anos de idade, se o pai com 30 fuma 2 carteiras por dia. Então, o testemunho é certamente o maior de todos os discursos. E eu quero deixar essa lembrança para você. Às vezes a gente acha que falar mais alto, falar mais difícil é o melhor discurso. E eu digo que às vezes o silêncio é o melhor discurso. Uma pessoa gritou com você, você não recebe aquilo. Tem uma passagem bacana de Sócrates, que um desafeto o encontra numa praça e começa a dizer palavras grosseiras com ele. E ele não reage. Os discípulos dizem, mestre, esse sujeito disse tanta coisa grave contra o senhor e o senhor não disse nada, o senhor é tão eloquente, é tão não sei o quê. Ele perguntou, se alguém lhe traz um presente, uma banana podre, e você não recebe essa banana, não recebe esse presente, a quem pertence o presente? Aí os discípulos disseram, de quem trouxe, mestre? Pois então, ele trouxe um presente ruim para mim e eu não recebi. Então fica para ele. Mais tarde, esse sujeito chega e discute com Sócrates e dá um empurrão e Sócrates cai no chão. E os discípulos ficam indignados. O senhor não reagiu, o senhor não quer que a gente vá lá nele e peça explicações e tal? Ao que Sócrates respondeu, se um jumento lhe dá um coice, você leva o jumento aos tribunais? Entendeu? Então, oratória é em parte técnica, oratória em parte é postura, em parte é voz, em parte é conteúdo, mas em parte, grande parte, é o senso comum, é a inteligência, é a maturidade, é a espiritualidade. Entende? De sair de perto de pessoas negativas. A gente
tem que admirar o Brasil mesmo. Quantas empresas poderiam crescer, prosperar, se os seus sócios fossem unidos? Quantas famílias não poderiam ter mais êxito se o pai e a mãe se unissem, se os filhos se unissem com os pais, criassem aquilo que Napoleon Hill determina como sendo a mastermind? Quer dizer, uma mente amiga, vamos falar de mente superior, não, uma mente amiga que quer construir uma nova realidade. Então fica para nós essa lembrança desse contexto. Se você deve se afastar dos corvos, sabe, daqueles bichos que só vêm para sugar alguma coisa. Você tem que se afastar daqueles que só trazem más notícias. Eles olham para você, só trazem notícias negativas. São os sugadores de energia. Você sabe bem o que eu estou falando, não é não? Você está num lugar e está todo mundo feliz, aí entra uma colega, uma amiga, aquela pessoa para baixo, derrotada, com energia lá na miséria. Então ela entra naquela sala, ela suga a energia de todo mundo. Então você evite pessoas assim. Pessoas corvas, pessoas urubus, ratos que aparentemente bonitinho, aparentemente com um perfumezinho, aparentemente com um presentinho xing-ling para ir na sua casa, mas o preço daquele presente é a sua energia, a sua aura, a sua paz. Então, como é que você deve viver? Blindando-se dessas realidades, construindo para você uma redoma de proteção e se abraçando com bons amigos. Você é, como diz os psicólogos, o resultado das 5 pessoas com as quais você mais se relaciona. Então você tem que pensar agora sobre isso. Quais são as pessoas que eu estou me relacionando? Essas pessoas estão me agregando, me acrescentando o quê? Você pode até dizer, tem uma pessoa simples, mas o que é que ela está recebendo de você? Ela acolhe suas ideias? Ela caminha no caminho que você caminha? Ou ela fica ali atrapalhando? Então você tem que procurar seus pares. Você tem que procurar pessoas que queiram vencer. Você tem que procurar pessoas que sejam mais holísticas, que pensem em saúde, que pensem em paz, que pensem em prosperidade, que tenha algo para agregar para você. Então, isso que eu quero dizer, você dirá, mas Orlando, o que é que tudo isso tem a ver com comunicação? E eu digo, só tudo. Só tudo. Sabe por quê? Eu tenho defendido a ideia de que ninguém se torna orador porque faz um curso. Não. Você se torna um orador porque você transforma o seu dia a dia num curso. Hoje eu fui numa loja de atendimento, de magazine e tal, muitos vendedores, e dali eu comecei a conversar com eles, a ministrar uma palestra, como se eu estivesse falando para uma multidão. E aquelas pessoas vieram ao nosso encontro e eu pude dar algumas orientações de atendimento ao cliente, de empatia, de simpatia, de organização, de método, de como fazer você persuadir alguém, convencer alguém. E aquele grupo ficou ali no meu redor. E nós rimos muito, brincamos muito, nos divertimos muito. Aí você dirá, eles aprenderam? Certamente, eu creio que sim, alguém aprendeu alguma coisa. Mas teve uma pessoa que aprendeu muito hoje. Sabe quem foi? Eu aprendi muito. Você chegar num lugar que ninguém conhece você e você criar um ambiente de simpatia, não é? Ou lembrar aqui, por exemplo, da Norma, que me atendeu lá, uma pessoa maravilhosa, da Márcia, entende? Saber chamar as pessoas pelo nome, conhecer as pessoas, se importar com elas. Se você não fizer isso no seu dia a dia, não vai ser naquele discurso, naquela plataforma importantíssima que você vai desenhar o que você quer. Você entende o que eu estou te dizendo? Oratória não é um discurso para um dia perdido na história. Oratória é um discurso para o dia a dia. Você começa o dia fazendo um discurso para você mesmo, um discurso para a entidade superior que você adora. Você faz um discurso para
agradar seus filhos, sua esposa, e aí vai em sucessivas ações, aonde você for, vai para o fórum, que é o lugar onde eu ando, procura ser simpático com todo mundo, leva um bombom, leva um chocolate, aperta a mão das pessoas, cumprimenta as pessoas, entende? Vai no mercado, a mesma coisa, vai no shopping, a mesma coisa, vai no Canadá, a mesma coisa. As pessoas precisam de afago emocional, precisam de afago espiritual. Nós estamos muito carentes. É como uma plantinha que não recebe água, não recebe sol, não recebe luz. Então nossa luz, nossa água, nosso sol é o amor, amigo. É o relacionamento, é o carinho. Uma mulher bem amada, ela se torna uma pessoa companheira, feliz, vai somar com o seu marido. Filhos muito amados, muito educados, serão filhos, como diz a Escritura no Salmo, serão como flechas de um arqueiro à disposição daqueles que os criou. Então eu quero dizer para você isso. Compreenda de uma vez por todas que a comunicação é um processo. É um processo que começa nessa noite.